Estimados amigos, camaradas, uma forte saudação a todos os presentes nesta iniciativa da CDU, extensiva ao povo deste concelho de Silves, e quando entramos na derradeira fase da batalha eleitoral para as autarquias locais, que aí está marcada para 26 de setembro. Permitam-me que faça uma saudação especial aos candidatos da CDU e, em particular, a Rosa Palma, que agora se recandidata à presidência da Câmara Municipal. Cargo que vem desempenhando com capacidade de realização e competência com o coletivo dos eleitos da CDU, cujo empenhamento e dedicação postos ao serviço das populações é justo realçar. A todos endereçamos votos de muitos êxitos nesta importantíssima batalha eleitoral para as autarquias locais. Neste Algarve, profundamente fustigado pelos impactos da epidemia e pelo aproveitamento que alguns fizeram dela, bem precisam as populações de ver a CDU reforçada nas próximas eleições autárquicas. Uma região que continua a estar prisioneira de um modelo de desenvolvimento económico errado, assente na monoatividade de um só setor, onde predominam os baixos salários, a precariedade e o trabalho sazonal. Uma região que viu regredir o seu aparelho produtivo, apesar das imensas potencialidades, seja na agricultura, de que é exemplo a exploração de citrinos em Silves, seja nas pescas ou mesmo na indústria. Uma região a que tem sido negado o necessário investimento público do Hospital Central, ao desassoreamento das barras e portos e também deste vosso Rio Arado. Uma região onde PS, PSD e CDS se recusam a abolir as portagens, apesar de toda a intervenção do PCP e da luta das populações. Uma região onde falta uma verdadeira rede de transportes públicos que ligue todas as cidades, vilas e aldeias, e onde o transporte ferroviário terá de ser uma aposta. Uma região onde o preço da habitação disparou e onde existem milhares de jovens casais a quem lhes é negado o acesso à habitação. Tudo isto acontece num Algarve cheio de potencialidades. Um Algarve com uma costa imensa, com um clima temperado durante a grande parte do ano, com uma zona interior que não pode ser esquecida nem abandonada aos incêndios. E com as suas gentes, os milhares de trabalhadores, os pescadores e pequenos agricultores, os milhares de micro, pequenos e médios empresários, os homens, as mulheres, os jovens, que são a principal garantia do futuro. Muitos destes confiam, apoiam a CDU, uma coligação que só nesta região envolveu mais de 1.600 candidatos autárquicos. Muitos sem filiação partidária, concorrendo a todos os órgãos autárquicos do Algarve. Neste concelho de Silves, a obra está à vista. Mandato após mandato, dando cumprimento aos compromissos assumidos, abrindo novos caminhos de progresso e respondendo a novos problemas e aspirações, planeando e projetando a modernização do concelho, mantendo como foco e objetivo central servir as populações. Silves destaca-se entre as 16 câmaras algarvias, com uma equipa capaz, seja na Câmara Municipal, seja nas freguesias de Silves e Messinas. A CDU dá provas de que nas autarquias os partidos não são todos iguais. Do reequilíbrio das contas da autarquia, que PSD deixou de rastros à qualificação do espaço urbano, como é possível no conjunto das obras que estão em curso e em todo o concelho, com Silves a liderar a capacidade de execução de fundos comunitários do Algarve, para o Algarve, da valorização
da participação das populações que passaram a ser ouvidas, à indesmentível valorização dos trabalhadores, de que é exemplo o facto da Câmara de Sines de Silves, também é boa gente, mas aqui é Silves que estamos a falar, o facto da Câmara de Silves ter sido não só a primeira, como foi a Câmara que foi mais longe na aplicação do suplemento de insalubridade e penosidade em todo o Algarve, por proposta do PCP, que conseguiu ver isso registado no Orçamento do Estado. Uma intervenção que se estende a todas as freguesias do concelho, que aposta na sua capacidade produtiva e na diversificação da atividade económica, no apoio às freguesias e às coletividades, na promoção da cultura e do desporto, e numa resposta de grande proximidade nestes meses duros de combate à epidemia. E também uma intervenção determinada e firme na representação dos interesses da população do concelho, exigindo do Governo a resposta que não se quer dar, seja no plano dos serviços públicos, dos centros de saúde do concelho, da requalificação da estrada com a N124, da paragem de comboios em São Marcos da Serra, da intervenção nos territórios atingidos pelos incêndios florestais, do desassoreamento do Rio Arade, de uma oferta adequada no plano dos transportes públicos para o concelho. Chegamos ao fim de mais um mandato, olhando para o imenso trabalho com o sentido de dever cumprido. É com certeza de que dar mais força à CDU aqui em Silves é não apenas um sinal de confiança no nosso trabalho, mas também um sinal de esperança para que o modelo de gestão da CDU se alargue a outros concelhos do Algarve. Caros amigos, e camaradas, nas próximas eleições autárquicas constituem uma batalha política de grande importância pelo que representam no plano local, mas também pelo que podem contribuir para dar força à luta que travamos no plano nacional para melhor defender os interesses dos trabalhadores, do povo e do país. Todos temos a consciência de que na sociedade portuguesa se manifestam grandes atrasos e problemas que se traduzem e manifestam em crónicos déficits estruturais, em prolongados períodos de estagnação económica, mas também acentuadas desigualdades sociais e regionais que se foram acumulando ao longo de décadas de política de direita, cujos executantes foram tentando impor o estado mínimo da proteção social e dos serviços públicos essenciais às populações, que foram deixando ostensiva e deliberadamente degradar. Problemas muitos dos quais continuam como solução adiada e que estão hoje agravados pela epidemia e pelo aproveitamento que o grande capital dela faz. Um aproveitamento que se vê na sua ação exploradora, nomeadamente atacando salários, degradando horários, precarizando ainda mais as relações de trabalho, atacando direitos dos trabalhadores, aumentando os preços de bens e serviços essenciais, como nos combustíveis e energia, para garantir churo dos lucros às suas empresas e nas suas grandes operações em curso, visando a concretização dos mais diversos setores de volumosos de volumosos despedimentos coletivos, como é bem visível na banca, nas comunicações, nos aeroportos e noutros setores onde dominam. Agem assim porque sentem as costas quentes do governo e uma legislação laboral permissiva que PS, mas igualmente PSD e CDS e os seus sucedâneos da Iniciativa Liberal e do Chega querem à viva força manter, ao chumbarem as propostas do PCP de revisão de alguns dos seus aspectos mais gravosos. Já não basta o desemprego que aí está no país e que no caso do Algarve é o dobro do que existia em 2019. Temos agora os senhores do mando em roda livre para despedir com um governo de olhos fechados e conivente. Estes processos de destruição de emprego
precisam de ser travados com urgência. De facto, vivemos uma situação na qual uns poucos, usando e abusando da epidemia, continuarem a ganhar dinheiro, acumulando lucros e dividendos, quando não apropriadamente voltosos recursos públicos, enquanto que a maioria perde, nomeadamente de condições de vida, de trabalho e de saúde. Não estamos a falar sem fundamento. Em 2020, ano de particular impacto da epidemia, os acionistas do conjunto de maiores empresas, designadamente a nós, a SONAI, a Brisa, a Galp Energia, a EDP, os CTTs, a Jerónimo Martins Corticeira Amorim, arrecadaram 7.400 milhões de euros de dividendos, ou seja, mais 332 milhões do que em 2019. Entretanto, aí estão os anúncios de novos e mais volumosos lucros nestes primeiros trimestres de 2021. Não se duvide, a situação que se vive no plano económico e sanitário não atinge todos por igual. E a situação seria muito pior para os trabalhadores e para o povo não fosse a ação e intervenção do PCP. Com a sua iniciativa e proposta, a situação seria ainda mais grave que aquela que se apresenta. Foi com a intervenção e proposta do PCP que foi possível assegurar, designadamente, o pagamento dos salários a 100% dos trabalhadores em layoff. Desde o princípio do ano, garantir a 1.900.000 pensionistas aumento de pensões, assegurar apoios dirigidos aos trabalhadores independentes, sócios gerentes, pessoas sem proteção social, entre outras. É preciso pôr em marcha a recuperação do país, recuperar os atrasos, alguns de anos e os problemas mais recentes no plano social, na economia, nos domínios da saúde, da educação e da cultura, lá no conjunto dos setores onde se fizeram sentir as consequências da situação epidémica. Nesta necessidade de recuperar o país e promover o seu desenvolvimento é preciso ir para além da propaganda. Sim, há muita propaganda no ar, muito anúncio de medidas e de pacotes de medidas por parte do governo do PS, sem concretização e sem ir ao cerne dos problemas, como há muita demagogia, muita lágrima de crocodilo vertida, muito falso choradinho pelas forças da direita conservadora, do PSD ao CDS, do liberal ao Chega, para disfarçar os seus verdadeiros objetivos, que é criar as condições para uma política mais agressiva de aprofundamento da exploração dos trabalhadores e do povo. O projeto de revisão constitucional apresentado pelo PSD e das leis eleitorais são parte integrante desse projeto de aprofundamento da exploração e da fragilização e subversão do regime democrático e da lei fundamental do país que o garante. Há muita propaganda à volta do programa de recuperação e resiliência. Há muito anúncio de milhões que, somados, nem 3 bazucas chegavam para lhe dar cobertura. Há muita propaganda. Há muita propaganda dirigida ao social e ao investimento público, mas são cada vez mais visíveis as garantias dadas aos projetos do grande capital e dos grupos económicos e aos programas que lhe permitem assegurar, seja pela via da transição digital e energética, como já vamos vendo com a Galp, das reestruturações tecnológicas feitas com dinheiros públicos, ao mesmo tempo que distribuem milhões pelos grandes acionistas, seja pela via da formação profissional, como revela o recente acordo de concertação social, seja pelo fundo de fundos de capitalização das encomendas, chave na mão, porque em vez de se pensar em produzir cá, opta-se para comprar já feito, sejam navios, sejam comboios, seja tudo o que precisamos e poderia cá fazer
Sim, camaradas e amigos, um país que não produz é um país condenado. Há já, da parte daqueles que têm sido os principais beneficiários dos milhões de outras bazucas, os grandes grupos económicos e financeiros, uma operação montada de chantagem e condicionamento. É uma preocupação as cedências ao grande capital que se organizou já para tirar o máximo de proveitos dos fundos e que, da parte do governo do PS, uma cada vez maior abertura aos seus propósitos usurpadores. Nós dizemos claramente aos portugueses que, a manterem-se as mesmas políticas do passado, de PS, PSD e CDS, não há PRR ou bazuca de milhões, se quiserem assim chamar-lhe, que nos valha. Para nós é fundamental que os fundos sejam aplicados numa política integrada que vise o desenvolvimento geral do país e de cada uma das regiões, que contribua para a reconstrução do aparelho produtivo nacional, a criação de emprego, que permita diminuir a nossa dependência externa, dar outra dimensão aos investimentos públicos, pondo fim a anos de restrição e satisfazer as necessidades das populações, melhorando os serviços públicos. Mas para recuperar o país é preciso dar com urgência resposta a muitos problemas. Desde logo os problemas na área da saúde. Neste plano tardam medidas por parte do Governo. Há muito identificadas de reforço do Serviço Nacional de Saúde, numa altura em que, para além da resposta necessária a todos aqueles que testam positivo à Covid-19, mantêm-se dificuldades no atendimento dos utentes com outras patologias, para além de ser cada vez mais necessário preparar serviços públicos para dar resposta às implicações futuras na saúde e na qualidade de vida de uma parte daqueles que estiveram positivos ao vírus. A solução não passa, como alguns sugerem, para dar como alternativa aos utentes em listas de espera a prestação dos cuidados nas unidades dos grupos económicos da saúde, mas por garantir no Serviço Nacional de Saúde o reforço de profissionais, como valorização das carreiras e dos salários, a dotar as unidades do SNS com equipamentos em falta. Razões tínhamos quando a discussão no Parlamento Europeu do designado certificado digital Covid-19. Os deputados do PCP manifestaram a sua oposição e alertaram para o facto do regulamento então aprovado se poder converter, ao contrário do que o sustentou, num obstáculo injustificado a essa livre circulação. Hoje está claro que o certificado digital, e em particular as regras incongruentes e contraditórias em que está a ser exigido, está a ser pretexto para condicionar a vida das pessoas, limitando-as no acesso a um número significativo de atividades e criando uma divisão intolerável entre os cidadãos que têm certificado e aqueles que não o têm. É preocupante que hoje já se considere, como se vê em alguns países, a limitação de direitos fundamentais, como o direito ao emprego, com base de ter ou não certificado de vacinação. Este é uma medida que atinge o direito fundamental, designadamente o direito ao trabalho. A solução é outra. A solução passa pelo combate eficaz à Covid-19, passa por acelerar o processo de vacinação, acabar com as restrições à vida das pessoas, dinamizar a vida económica, social, cultural e desportiva e não na insistência em opções sustentadas em linhas vermelhas e matrizes de risco que apenas têm servido para justificar o confinamento. O PCP tem apresentado soluções que, a serem adotadas, responderiam à dimensão dos problemas nacionais e das desigualdades e injustiças que persistem. Tem sido o caso
das inúmeras propostas para melhorar direitos laborais, para prolongar moratórias bancárias e defender inquilinos e pequenos e médios empresários das consequências do previsível incumprimento, a proposta para fixar um regime máximo de preços de energia e combustíveis e muitas outras áreas. Há opções que é preciso fazer, sob pena de se abrir caminho ao agravamento da situação. As principais forças da direita andam aí misturando, deturpando tudo, confundem propositadamente as políticas do PS a que chamam socialistas. Se isto é socialismo, vou ali e já venho, camaradas. Naturalmente, estas medidas são resultantes de política de direita e não de políticas de matriz socialista. Confundem propositadamente as políticas a que chamam socialistas, muitas das quais são, que no essencial, as suas, com as propostas e a política patriótica de esquerda do PCP, claramente diferente e alternativa a uns e outros. Juntam e amalgamam projetos e políticas que sabem que são diferentes para manipular a opinião pública com objetivos intriguistas e condicionamentos da sua ação. Não pensem que nos condicionam. Não estivemos nem estamos no governo, mas não deixaremos de propor e defender em todas as circunstâncias e frentes de combate os interesses dos trabalhadores, do povo e do país. De uma coisa podem estar certos os portugueses: o PCP determinará a sua intervenção política sempre assente nos seus compromissos com os trabalhadores e o povo e não para servir outros interesses. Caros amigos e camaradas, temos um património de realização e um projeto alternativo que não deixam dúvidas quanto ao sentido e rumo da nossa intervenção na defesa do interesse público e das populações. Por isso dizemos com toda a convicção que a CDU vale a pena. Vale a pena pelas suas propostas, pela seriedade, isenção e sentido de responsabilidade que os eleitos da CDU colocam no exercício das suas funções, pela voz que dá nas autarquias aos problemas, aspirações das populações. Por isso, com segurança, dizemos: vamos para estas eleições com a confiança e a convicção de que é possível dar um forte impulso no reforço eleitoral da CDU em Silves e com ele reforçar um caminho de futuro de igualdade, de justiça e bem-estar coletivos que queremos construir, ao mesmo tempo com mais CDU, acrescentar a força à luta e à razão de todos os que aspiram a uma outra política patriótica de esquerda no plano nacional. Sim, camaradas e amigos, vale a pena votar neste projeto. Vale a pena votar nesta CDU. A política tem vindo a degradar-se nos últimos tempos, estabelecendo a confusão, confundindo objetivos, escondendo a verdade. Pois, camaradas e amigos, o melhor ganho que qualquer um de vós que vote ou que participe numa lista CDU é o sentimento profundo de resgatar a política e fazer daquilo que nós pretendemos, que é estar ao lado das populações, seja aqui em Silves, seja no país. Vale a pena votar na CDU. Viva a CDU!